Vamos lá então, pessoal. Seguindo aí a aula anterior, nós paramos então nas isomerias, nos tipos de isomerias, e nós tivemos a oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre os tipos de isomeria que nós trabalhamos de uma forma geral, tá? Tanto no sentido dos isômeros, que nós chamamos aí de isômeros convencionais, da isomeria plana, que você pode estabelecer as diferenças aí em função, tá? Do local, né, onde você vê o composto, e você vê basicamente o composto em 2D, projetado diretamente, né, numa situação aí, direto na tela, na geometria plana. A gente vai chamar de isomeria plana. E a gente pode ter também uma outra situação que nós vimos na aula passada, que aliás nós não vimos ainda, nós vamos começar a ver a partir dessa aula, que é a isomeria, tá? Também isomeria geométrica, assim que a gente termine aqui a proposta da isomeria plana, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu dei uma melhorada. Na aula passada eu fui colocando só o referencial teórico. Nessa aula eu já coloquei também, além do referencial teórico, coloquei para vocês aí os exemplos pertinentes à aula passada, tá? Então, assim, quando a gente fala de isomeria, eu vou colocar aqui, no início da aula passada, um quadrinho para vocês, para facilitar a observação do processo. Então, aqui, olha, você vai ter todos os tipos de isomeria, tá? Que a gente vai trabalhar. Então, a gente falou na aula passada, só para a gente recapitular aqui alguns detalhes, para a gente retornar aqui lá na tautomeria ou isomeria dinâmica que nós paramos na aula anterior. Então, nós falamos que a isomeria, então, ela pode ser dividida na isomeria plana ou constitucional ou isomeria espacial, 3D, né? Ou estereometria. Então, aqui na isomeria plana, você tem aqueles exemplos que nós vimos na aula passada, todos esses exemplos aqui foram dados, que são os exemplos de isomeria plana, tá? Se mantém estática. Então, não há movimentação entre os compostos quando você estabelece a comparação entre compostos com a mesma fórmula molecular. Então, nós tivemos a oportunidade de ver aqui a isomeria de função, isomeria de cadeia, isomeria de posição, né? Até chegarmos na metameria, foi onde nós paramos na aula passada. Aí, olha só, já na isomeria plana dinâmica, o que a gente vai ver nessa aula é a isomeria conhecida como tautomeria, tá? Ou isomeria dinâmica. E já a gente vai entrar nessa aula na geometria espacial 3D, então, onde a gente vai ver a isomeria, aliás, né? A isomeria espacial, onde a gente vai ter a oportunidade de estudar aqui a isomeria geométrica, a gente vai ver tanto a cis quanto a trans. A gente vai ver também a isomeria óptica, tá? E quais são as relações da isomeria óptica com relação à luz. Então, nós vimos rapidamente aqui que isômeros são compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, mas fórmula estrutural diferente, que você tem o butano e você tem o isobutano, né? Então, desses isômeros planos, esses isômeros, vamos chamar assim de isômeros fixos, tá? Que não há movimentação de radicais, nós vimos que nós podemos ter a isomeria de cadeia, por exemplo, entre uma cadeia normal e uma cadeia ramificada, em que ambos os compostos apresentam a mesma fórmula molecular, entre cadeia aberta e cadeia fechada, uma insaturada, outra saturada, entre cadeia insaturada e cadeia insaturada, uma aberta e outra fechada, tá? E nós vimos aqui, só para deixar um exemplo aqui com relação à cadeia, que eu não havia colocado na aula passada, para que você consiga enxergar melhor aí a proposta quando nós estamos aí projetando para vocês, para ficar mais fácil. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o metilpropano, tá? Um composto que tem 4 carbonos e vai ter aqui, ó, 3, 6, 9, 10, tá? Hidrogênios. E aqui eu tenho o butano, com a mesma forma molecular. Só que a cadeia aqui é uma cadeia ramificada e aqui você tem uma cadeia normal, tá? Quando a gente fala de isomeria de posição, a gente falou aqui da posição, e essa posição pode estar
relacionado à posição de um radical, a posição de um grupo funcional, a posição de uma insaturação. Então, aqui vem um outro isômero aqui de posição, tá? Então, em posição, por exemplo, em relação à tripla ligação, aqui eu tenho o butino, tá? O but 1-ino, então a tripla ligação está no carbono 1, e aqui eu tenho o but 2-ino, em que a insaturação está no carbono 2 aqui. Tá dando para você ver claramente aí, tá? A isomeria em relação à posição da ligação de insaturação. E falamos também sobre a isomeria de função, tá? Que vai depender da função que nós estivermos trabalhando. Por exemplo, aqui eu tenho um ácido carboxílico, aqui eu tenho um aldeído, tá? Então, eu tenho aqui a propanona, que nós conhecemos também como acetona, removedor, né? Um solvente removedor de esmalte, por exemplo. E aqui você tem um aldeído, tá? O aldeído propanóico ou propanal, tanto faz. Então, nesse caso aqui, você tem compostos com a mesma forma molecular, porém, tá? Você tem aqui a função orgânica distinta, aldeído aqui, e aqui você tem, então, falei ácido carboxílico, ó. Você tem aqui uma cetona, tá? Aqui você tem uma cetona e aqui você tem um aldeído. Então, você tem dois compostos aí com fórmulas, com funções moleculares diferentes. E, por fim, nós vimos a isomeria de compensação, tá? Ou também conhecida como metameria, tá? Então, essa isomeria de compensação ou metameria. O que é isso, Zé? Aqui você vai ter esse processo de metamerização, botou um Zzinho aqui, né? Metamerização, tá? De isômeros de mesma função química. Então, tá aqui, ó. Você tem, por exemplo, aqui, ó, que vai determinar a diferença aqui, a posição do heteroátomo, tá? Então, aqui, ó, o heteroátomo está nessa posição, aqui o heteroátomo está na posição intermediária. Então, aqui eu posso ter dois compostos aqui, tanto o metóxipropano como o etil, tá? O etox-etano. Então, aqui depende da posição, etil, e aqui, ó, etano, etil e etano, e aqui eu tenho, tá, o propano, e aqui eu tenho o radical metil. Aí depende da posição do heteroátomo. Aí, continuando a aula, nós paramos aqui, ó, eu deixei com vocês, foi a tautomeria. Então, vamos lá, o que significa essa tautomeria aqui e qual é a diferença em relação, tá, aos demais isômeros. Então, tautomeria na química nós chamamos também de isomeria dinâmica, como eu coloquei aqui para vocês. Então, quando a gente fala de isomeria dinâmica ou tautomeria, nós temos aqui, na verdade, um caso particular, vamos colocar assim, nós vamos ter aqui, ó, um caso, vamos chamar assim, um caso particular, tá, de isomeria de função. Ah, Zé, por que é um caso particular de isomeria de função? Porque nesse caso aqui, os isômeros pertencem a funções químicas diferentes, tá? Então, vamos colocar assim, ó, pois os isômeros pertencem a funções químicas diferentes. Ah, Zé, então, se eles pertencem a funções químicas diferentes, como é que eu vou enxergar essa situação, tá? Apresentando uma característica. Geralmente, nesse caso, tá? Um deles é mais estável que o outro, tá? Pertence às funções químicas diferentes, onde um deles é mais estável do que o outro. Ah, Zé, dá para a gente enxergar isso? Dá. Então, presta atenção. Esses dois isômeros, eles coexistem em função aquosa,
Vamos colocar assim, ó, os dois isômeros coexistem em função aquosa, tá? Mediante equilíbrio dinâmico. Mediante equilíbrio dinâmico. Vamos colocar assim, tá? Mediante equilíbrio dinâmico, no qual um isômero se transforma em outro pela transposição intramolecular, vamos colocar assim, pela transposição, tá, intramolecular simultânea. Está parecendo que é um negócio meio complicado. Não é, não, tá? Você vai ver aqui no exemplo que não é, não. De um átomo de hidrogênio, geralmente você tem essa transposição aqui, tá? De um átomo de hidrogênio, tá? E uma dupla ligação. Ah, então tem que guardar isso. Você tem que guardar, mas muito mais do que guardar isso, você tem que guardar os exemplos aqui, ó, estabelecidos através dessa questão da tautomeria. Então, Zé, então você tem, então, isômeros que pertencem, tá, a funções químicas diferentes, só que um, normalmente, ele é mais estável do que o outro. Beleza. Então, eles estão numa mesma solução, estão em solução, nesse caso, aquosa. Eles se estabelecem aqui na termoquímica em equilíbrio químico, tá? E um isômero, ele vai se transformar pela mudança que há entre a posição ou posicionamento de um átomo de hidrogênio ou uma dupla ligação. Por exemplo, dá uma olhadinha aqui, ó, que fica claro, ó. Aqui, por exemplo, eu tinha, né, a relação aqui, ó, COH, e aqui eu tinha um outro radical, beleza? Então, olha o que aconteceu aqui, ó. Você teve alteração aqui, ó, nesses compostos, na posição entre o radical, tá? E o hidrogênio. Então, o hidrogênio mudou de posição. Você vai ver aqui, ó. O hidrogênio, ele vai mudar de posição. E aqui você vai ter alteração também quanto à dupla ligação. Olha o que acontece aqui, ó. A dupla ligação agora, ó, ela vem para cá, tá vendo? Ó? A dupla ligação agora ela vem para cá. Aí você tem, então, dois isômeros distintos com a mesma fórmula molecular. Sim. Então, qual que é a jogada aqui, ó? A jogada, então, basicamente, é a posição do hidrogênio, tá? Então, a posição do hidrogênio. E que mais? Além da posição do hidrogênio, é a posição da dupla ligação. Então, a dupla ligação veio para cá, que eu passo a ter simples ligação. E esse hidrogênio que estava com, tá, o oxigênio, ele passa, então, a fazer parte desse outro carbono, porque a partir do momento que você exclui uma ligação que a gente chama de ligação π, e você passa a ter apenas uma ligação sigma, esse aqui ele passa a ser, então, tá, sp3. Então, ele tem a condição de estabelecer 4 ligações, beleza? Nessa situação, 4 ligações sigmas e nenhuma ligação π. Então, o hidrogênio passa para cá e a dupla ligação passa para cá. Ah, então é fácil enxergar, né, Zé? Aqui a mesma coisa, ó. Se eu pegar aqui eu tenho, né, uma acetona e aqui eu tenho um enol. Exatamente o que acontece aqui em cima, só que aqui em cima eu coloquei aqui a fórmula estrutural mais fechada, que você possa enxergar também, tá? Nesse caso aqui de isomeria, que a dinâmica, ou seja, a movimentação entre os átomos que compõem os compostos, desde que esses átomos que compõem os compostos estejam presentes em meio aquoso. Estou trabalhando aqui tanto com a acetona quanto com o enol, tá? Em meio aquoso. Então, aqui eu tenho um álcool derivado, um enol, né? Derivado, então, com a presença de uma dupla ligação.
Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Você tem, então, acetona, tá vendo? C dupla O, a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. E aqui eu tinha, então, ó, o OH. Aí, o que eu fiz aqui, ó? A ligação π, ela vem para cá, ó. Você teve deslocamento da ligação π, e o hidrogênio que estava aqui, ó, veio para cá. Olha lá, ó. O hidrogênio vem para cá, você soma hidrogênio aqui, ele fica CH3, e a dupla ligação sobe, fica C dupla O. Os compostos têm a mesma fórmula, tá, molecular, porém eles têm fórmulas, então, tá, estruturais distintas. Ah, Zé, então isso é fácil, né? Tecnicamente não oferece nenhuma resistência. Então, os tipos anteriores que nós vimos na aula passada refere-se à isomeria que nós chamamos de isomeria estática, tá? Isomeria plana estática. Então, nesse caso aqui, a primeira isomeria que nós vamos ter aqui, que é a isomeria plana, tá? Primeira e única, isomeria plana imóvel, nós vamos chamar aí de tautomeria. Essa tautomeria aqui é a isomeria dinâmica. Você tem a movimentação de átomos e de ligação, beleza? Então, olha só, isomeria agora, entrando no outro lado agora, Zé. Então, aqui nós falamos, então, tudo bonitinho, letra E, etc, tal. Nós chamamos a primeira isomeria aqui de plana. Deixa eu só ver se eu coloquei número aqui. Acho que não coloquei número não, né? Na primeira aqui, isômeros, isomeria, eu defini, etc, tal. Não coloquei número não. Então, nós chamamos a primeira isomeria de plana, agora a gente vai chamar a segunda isomeria, tá? De isomeria, que a gente vai chamar de isomeria agora espacial, isomeria 3D. Então, aqui a gente vai ter também, então, a isomeria espacial. Zé, mas o que seria essa isomeria espacial? Qual que seria a diferença dessa isomeria espacial para a isomeria plana, tá? Qual que seria a diferença significativa entre esse tipo de isômero agora? Primeiro que agora você vai ter que enxergar o composto em 3 dimensões, não mais, né, no plano. Então, é como você está trabalhando basicamente com a geometria espacial mesmo na matemática, tá? Então, vamos colocar assim, ó, neste caso, vamos começar assim tudo de vermelhinho, os isômeros continuam tendo a mesma fórmula molecular, tá? Então, vamos colocar assim, os isômeros possuem a mesma forma molecular, tá? Só que a fórmula espacial dele, fórmula, né? Não fórmula. A mesma fórmula molecular, só que com fórmula espacial diferente, tá? E fórmula espacial diferente. Ah, mas como é que a gente vai fazer isso aí, Zé? Como é que vai ser essa conexão, etc, tal? A gente vai ver a posição. Eu acho que vocês já viram na biologia, provavelmente já viram a parte de genética, tá? Que fala sobre cis e trans. Acho que já viram, né? Provavelmente já viram. Então, aqui não vai ser diferente. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Existem 2 casos de isomeria. A gente vai chamar aqui de isomeria espacial. Ah, quais seriam esses 2 casos? Então, ó, esses 2 casos, basicamente, você vai ter a geometria, tá? Ou a isomeria, que a gente chama de geométrica ou cis-trans, e a óptica. Então, você vai ter aqui, então, a geométrica. Então, essa geométrica que a gente vai estudar a posição dos compostos, tá? Cis e trans, tá? E a gente vai estudar também a isomeria óptica. Isso aqui vai ficar mais fácil a gente enxergar, Zé, a gente começar a colocar, tá? Dentro de exercícios, etc, tal. Só que para você se dar bem com exercício na isomeria, você tem que dominar bastante a matéria de identificação das funções orgânicas, tá? Então, vamos começar aqui com essa isomeria, vamos chamar aqui primeiro a geométrica. Então, a gente vai ter aqui a isomeria
geométrico. Quais seriam, então, as condições para eu ter, então, essa isomeria aqui, isomeria geométrica, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Em seguida, a gente coloca um exemplo para você conseguir enxergar melhor essas situações. Então, vamos colocar assim, ó. Primeiro, quais são os pré-requisitos para que você tenha essa condição? Então, ó, os pré-requisitos para se obter, vamos chamar assim, tá? Um isômero para se obter um isômero geométrico cis-trans. Então, aquilo que eu falei, quando vocês trabalharam lá na biologia com linkage, provavelmente acho que já passou pelo linkage na biologia, vocês viram com a Lenise lá as posições, né, cis e trans. Aqui vai ser basicamente bem parecido, essa questão aí. Então, aqui, ó, duas situações diferentes. Primeiro, você vai ter aqui, ó, dentro desses pré-requisitos aqui, a necessidade de uma dupla ligação entre carbonos, tá? Então, ó, a necessidade de uma dupla ligação entre carbonos. Então, aqui você tem que ter, ó, carbono, 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 tá? Você tem essa necessidade aí de uma dupla ligação, primeira coisa. Segundo pré-requisito, tá? É que você tem, então, ligantes diferentes a cada carbono da dupla ligação. Então, você tem que ter aqui, ó, ligantes diferentes em cada carbono da dupla ligação. Então, tem que ter, então, ligantes diferentes? Tem. A gente vai dar um exemplo daqui a pouco, tá? E vai ficar fácil para você enxergar. Então, olha só. Vamos colocar assim, ó. Os isômeros, vou chamar aí, né? Os isômeros cis e trans diferem pela fórmula espacial como isso? Vamos colocar assim, no isômero cis, aí você tem a questão da simetria, tá? Os ligantes iguais ficam do mesmo lado do plano. Então, vão ficar do mesmo lado, tá? Do plano da insaturação ou da dupla ligação. Já no isômero trans, o que vai acontecer? Os ligantes iguais ficam em lados opostos, tá? Exatamente igual isso aqui na linkage. Ficam em lados opostos ao plano da dupla ligação. Aí você tem essa pequena diferença aí, tá? Aí você fala assim, nossa, Zé, como é que eu vou enxergar isso, hein? Fácil. Eu vou tentar pegar, eu vou conseguir, né? Provavelmente. Deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês.
Só para você enxergar o que eu estou falando aqui, para ficar mais claro. Quando a gente pega o tipo cis e o tipo trans. Quer ver só? Vou pegar esse aqui. Deixa eu colar para vocês lá. Vou pegar esse do dicloro. Que legal. Vamos ver aqui se vai aparecer para vocês. Aí. Olha só. O que está acontecendo aqui, ó? Você está vendo que aqui está em plano, ó, cloro. Está em plano aqui invertido, tá? Aqui você tem o cloro para cima e aqui você tem o cloro para baixo. Então, essa configuração aqui, ó, do cloro e do hidrogênio, a gente chama aqui de trans, tá? E essa configuração aqui que nós temos aqui, ó, o cloro para o mesmo lado, o hidrogênio para o mesmo lado, nós chamamos isso aqui, tá, de cis. Bom, mas quando você escreve esse composto aqui, Zé, você não está levando em consideração que ambos são 1,2 de cloro etileno? Sim, tá? E aqui na mesma coisa, 1,2 de cloro etileno? Sim. O que diferencia esse composto? A posição, tá? A posição em função da dupla ligação. Aí, como é que eu estabeleço a nomenclatura em função dessa posição? Eu vou estabelecer a nomenclatura em função da posição, colocando aqui cis, tá? Para esse e trans para esse. Simples assim, sem nenhum problema, certo? Aí você fala assim, dá para a gente colocar outro exemplo aqui, ó, tá? Vai ser basicamente um exemplo parecido. Vamos colocar aqui, ó, deixa eu ver se eu tenho outro exemplo aqui mais... Um outro exemplozinho, para a gente ver. Fica mais legalzinho aqui, peraí. Vamos ver aqui. Tem esse aqui. Vamos colocar ele aqui. Aqui dá para você ver também, ó, composto de uma forma aberta, nas mesmas condições, tá? Olha só, aqui eu tenho os radicais metila na região de cima e tenho os ligantes de hidrogênio na região de baixo. Portanto, aqui eu tenho uma situação cis, tá? É bem facinho. Agora, olha só esse composto aqui, ó. É o mesmo composto, né, Zé? Só que, geometricamente falando, olha só, eu tenho aqui entre os ligantes, tanto metila quanto hidrogênio, eu tenho uma espécie de X aqui, ó. Toda vez que isso acontece, tá? A gente vai ter, então, os ligantes que nós chamamos de ligantes trans, tá certo? Então, bem facinho, etc, tal. Agora, a pergunta é, Zé, será que isso pode acontecer também em cadeias fechadas? Eu posso ter ligantes em cadeias fechadas? Claro que pode, né? Então, agora, quais são os pré-requisitos ou as condições para ocorrer essa isomeria geométrica em compostos de cadeia fechada? Vamos colocar aqui, ó, pré-requisitos. Deixa eu colocar aqui em letra... Isso. Pré-requisitos para a ocorrência de isomeria geométrica em cadeia cíclica.
em cadeia cíclica ou fechada. Será que eu tenho alguns pré-requisitos? E aí também vai um nomezinho aqui, ó. Ah, tem um nome aí, que a gente usa muitas vezes, se é Bayer, é bom, que vem, então, isomeria, que a gente vai chamar aqui de Bayeriana, tá? Tem outro nome que é utilizado quando você tem isômeros geométricos de cadeia fechada. Então, o que acontece? Então, em pelo menos 2 átomos do carbono, tá, do ciclo, vou colocar assim, ó, em pelo menos 2 átomos do carbono do ciclo, aqui eu estou falando de fechado, de cadeia fechada, né? Devemos encontrar 2 ligantes diferentes entre si. Deve-se encontrar 2 ligantes diferentes entre si. Ah, então tem que ter pelo menos 2 ligantes diferentes. Tem. A gente vê um exemplo, então, aqui, para a gente entender o que você está falando, Isa. Vamos colocar aqui um exemplo. Vou fazer aqui a mesma situação para vocês aí, para que vocês possam enxergar pelo menos um exemplozinho aqui. Vou colar ele aqui. Colando. Aí, ó. Olha só. Então, nesse caso aqui, ó, em pelo menos, vou colocar assim, ó, em pelo menos 2 átomos, tá, do carbono do ciclo, você tem que ter 2 ligantes diferentes. Então, onde estão esses ligantes diferentes? Olha só aqui a posição, ó, do cloro. Ah, Zé, mas são detalhes, né? São detalhes, mas que fazem toda a diferença. Ó, quando eu comparo esse cloro, tá, desse carbono com esse cloro aqui, eles estão o quê? Eles estão simétricos, estão no mesmo plano geométrico. Então, eles são cis, tá? Já quando eu comparo esse outro composto que tem a mesma fórmula molecular dessa cadeia fechada, então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um cloro nesse local e tem um cloro nesse local. Então, você tem uma assimetria geométrica entre os cloros. Quando isso acontece, uma assimetria geométrica, logo que você bate o olho nesse composto, você vai saber que esse composto aqui é um composto, tá? Que apresenta essa geometria nessa condição de cadeia fechada, trans. Então, cis, o cloro está no mesmo plano, e trans, o cloro está no plano transversal, oblíquo. Agora, dá uma olhadinha aqui. Qual que é a diferença dessas duas? Não, tecnicamente nenhuma. A única diferença é que aqui nós estamos trabalhando com a cadeia alifática, uma cadeia aberta, e aqui nós estamos trabalhando com a cadeia cíclica ou uma cadeia fechada, tá? Então, a princípio, nenhuma diferença significativa entre ambas. Agora, e quais seriam aí essas propriedades aí, tá? Físicas e químicas dos isômeros geométricos. Será que existem aí propriedades físicas e químicas desses isômeros? Só vamos colocar essa observação aqui. Ó. Uma observação interessante aqui. Ó. Os isômeros chamar assim cis-trans, eles apresentam propriedades físicas diferentes, tá? Apresentam propriedades físicas diferentes, como é comum na isomeria. O que é propriedade física diferente?
Dá um exemplo para a gente, Zé. Bom, propriedade física diferente, nós estamos falando aqui de ponto de fusão, ponto de ebulição, tá? Ainda que os compostos sejam bastante parecidos, e ainda que você tenha só uma condição de simetria ou de assimetria para você determinar aquilo que é cis e aquilo que é trans, tá? As condições de fusão, ebulição, tá? Solidificação, são em temperaturas diferentes. Então, não esqueçam disso. Já as propriedades químicas, vou colocar assim, já as propriedades químicas dos isômeros, essas propriedades químicas aqui, tá? Dos isômeros cis-trans, são iguais. O que seriam essas propriedades aqui químicas? Por exemplo, capacidade de solubilidade, tá? Então, são solúveis com a mesma intensidade na água, etc. Tal. Sim, eles têm a mesma capacidade de solubilidade. Aí fica esse pequeno adendo aí. E está faltando ainda, está dentro dessa perspectiva de isomeria geométrica, está faltando ainda a isomeria óptica. A isomeria óptica, ela vai tratar dos assuntos que a física também trata? Vai usar, então, como pré-requisito fundamental a luz para estabelecer essa condição, tá? Então, você tem aqui, ó, isomeria óptica, ou óptica, é um caso de isomeria geométrica. Então, você tem um caso específico aqui, tá? De isomeria, aliás, colocar assim, um caso específico de isomeria, cujos isômeros apresentam, então, a propriedade de desviar o plano de vibração da luz polarizada, tá? Cujos isômeros apresentam a propriedade de desviar o plano de vibração da luz polarizada. Zé, isso aqui, se vocês não viram ainda, vocês já vão ver logo com o Eric. Essa questão aqui, por que você usa o Ray-Ban, essa questão da polarização da luz, tá? Essas questões que envolvem a física, vocês, o Eric vai falar bastante sobre essa questão aí de polarização da luz com vocês, se ainda vocês não viram nessa parte de ótica, às vezes até já viram, tá? Mas ele vai falar bastante sobre isso. Agora, da forma como que a luz, sendo uma onda eletromagnética, como que ela pode, então, né, receber essa condição de vibração, de polarização. Agora, quais são as condições para que eu tenha, então, os pré-requisitos para que ocorra a isomeria óptica? Então, você tem aqui, ó, pré-requisitos para a ocorrência da isomeria óptica, que é um tipo de isomeria geométrica. Então, até a gente ia colocar em cima ali, mas é pleonasmo, né? A gente já falou lá em cima, já falou sobre as condições fundamentais, tá? Então, aqui, quais são os pré-requisitos? Eu tenho aqui 2 pré-requisitos básicos aqui para a ocorrência dessa situação. Quais seriam esses 2 pré-requisitos? Primeira coisa, eu tenho que ter um carbono que a gente vai chamar aqui de carbono assimétrico ou quiral, tá? Então, você tem que ter aqui, ó, um carbono assimétrico ou quiral. Já vou mostrar para vocês um exemplo aqui que a gente vai ter, tá? E a segunda condição, o segundo pré-requisito que nós vamos ter aqui, você vai ter que ter aqui uma, que a gente chama de assimetria, tá? Molecular.
Bom, então, Zé, vamos por partes. O que é esse carbono assimétrico aí, ou quiral? Vamos por partes. Vamos colocar aqui, ó, carbono assimétrico ou quiral. Qual que é a definição que nós temos aqui, Zé? Então, esse carbono aqui, ó, é o carbono que possui as 4 valências, tá? É o carbono que possui as 4 valências, tá? Ou os 4 radicais diferentes. Então, isso é um pré-requisito fundamental. Então, você tem que ter aqui os radicais, tá? E esses radicais, eles devem ser diferentes. Nossa, Zé, mas então como é que vai ser? Como é que a gente vai estabelecer esse carbono assimétrico ou quiral? Então, daqui a pouco a gente vai passar para vocês aí, não sei se ainda nessa aula, mas para vocês enxergarem qual que é a diferença desse carbono assimétrico ou carbono que nós chamamos aqui de quiral. E a partir dessa condição do carbono, a gente vai ter aqui, tá, um segundo elemento fundamental. Qual seria esse segundo elemento fundamental, Zé? O segundo elemento fundamental é você ter, então, a luz natural. Vamos colocar aqui, ó, luz natural. Por que a luz natural, nesse caso específico, ela vai ser importante para a gente, tá? Porque como vocês verão ou já viram, na física, essa luz natural, ela apresenta, então, o que a gente chama de ondas eletromagnéticas, tá? E essas ondas eletromagnéticas, você tem aqui infinitos planos de vibração. Em infinitos planos de vibração, tá? Então, esse é o primeiro pré-requisito fundamental, a luz natural. Segundo pré-requisito também, ó, fundamental, é você ter, então, essa condição de luz polarizada. Ah, mas como é que funciona essa condição aí de luz polarizada, Zé? Então, olha só, o que é luz polarizada? Então, é a luz que apresenta, vamos colocar assim, ó, é a luz que apresenta ondas eletromagnéticas vibrando num único plano. Deixa eu ver se eu tenho, para a gente fechar essa parte. Fechar não, né? A gente vai ter que terminar depois na outra aula, óbvio. Não vai dar para fechar aqui. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui, para passar para vocês aqui, só para ficar fácil você enxergar aqui, ó. Primeiro vamos colocar aqui, ó, um exemplo de carbono, que a gente chama aqui de carbono assimétrico. Eu acho que vai dar para você enxergar aí. Deixa eu tentar colar lá bonitinho. Quando dá certo e não falha, beleza. Carbono quiral aqui, ó. Vou colocar ele aqui. Não coloquei aqui em cima, vamos colocar ele aqui, ó. Bom, embora seja fácil você enxergar, mas em 4 ligantes, aqui eu vou ter um carbono quiral, tá aí, ó. Tá vendo? Então, ó, tenho 4 radicais aqui, ó, distintos, ou 4 ligantes distintos, tá? Nesse mesmo carbono. Então, aqui eu tenho
o butil, que eu tenho o metil, eu tenho aqui a função orgânica aqui, que é o álcool, e tem um ligante de hidrogênio. Toda vez que isso aqui acontece, nós chamamos esse carbono aqui de carbono quiral, tá? Então, assim, ao longo dos exercícios aí, se tratando aí de que envolve aí esse carbono assimétrico, que envolve aí a óptica, a gente vai falar bastante sobre essa condição aí, tá? Dessa geometria aí, ou da óptica geométrica, desse tipo de classificação de carbono. A gente vai falar bastante sobre esse tipo de isomeria, tá? Que é a isomeria óptica. Então, deixa eu salvar aqui. Vamos parar, vamos ver se a gente continua, acaba terminando, a gente já está na segunda aula. Aí logo que a gente termine a segunda aula, na semana que vem, na sexta-feira, a gente já começa a fazer os exercícios da apostila. Que no caso aqui da isomeria vai ser muito importante a gente ter aqui, né, fazer os exercícios. Vai ser bastante importante para a gente consolidar essa matéria aqui, tá? Então, depois eu coloco para vocês tanto a aula aí quanto o documento que a gente fez aqui nessa aula. E a semana que vem a gente vai continuando. Deixa eu só interromper aqui a gravação de vocês.